despertou nosso senso de gratidão, porque nós percebemos que é o Senhor, e automaticamente já vamos agradecer Ele, já automaticamente já queremos compensar de alguma forma, fazendo um ato de gratidão a Deus por isso que está nos acontecendo. Agora, quando não há a percepção do mundo espiritual, nós perdemos a vigilância e nós perdemos a gratidão. Aí acontece o quê? Quando um crente não tem essa percepção, acontece alguma coisa ruim, não aciona nada espiritual nele. Aciona murmuração, aciona reclamação, aciona aquela depressão momentânea, aquela angústia anuladora, né? Porque angústia todo mundo pode ter, tristeza todo mundo pode ter, ninguém é isento disso, mas não pode ser aquilo que anula. O problema é que aí entra aquela tristeza anuladora, aquela angústia anuladora, aquela depressão anuladora, aquela coisa que te bloqueia. Aí você não faz mais nada, não gosta de mais nada, não quer mais nada, desiste de tudo, e aí isso é problema. Então por que acontece isso? Porque falta percepção do mundo espiritual. Ao invés de acionar a vigilância, aciona a desistência, aciona a anulação. Então nós precisamos despertar espiritualmente. Está claro até aí? Ok. E se você fizer uma autoanálise hoje, você vai perceber que muitas vezes está te faltando espiritualidade diante das circunstâncias da vida. E é por isso que você reage como reage, faz o que faz, fala o que fala, sente o que sente. Porque falta percepção espiritual. Você já imaginou, quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, que você vê a história dos primeiros discípulos da era cristã, ali no primeiro século, principalmente no período, logo em seguida ali depois do ministério de Pedro em Jerusalém, que começa a dispersão, e os apóstolos e os discípulos se espalham pelo mundo todo, e Paulo começa uma grande obra missionária. Você chamaria isso de glorioso, sim ou não? Glorioso, é lindo, que tremendo. Se você fizesse parte, por exemplo, da igreja de Antioquia, e lá na igreja de Antioquia você visse um grande avivamento, e de repente estivesse lá ministrando para você todos os dias, Saulo como mestre, Barnabé como mestre. Já imaginou isso? Você ter Paulo como seu pastor? Meu Deus do céu, isso é lindo, isso é tremendo, isso é maravilhoso, né? Isso é ao lado da glória. Você vê a pessoa falando: olha, Paulo expulsou o demônio de uma mulher, olha, Pedro que ressuscitou Dorcas que morreu, olha, aconteceu tal milagre em tal lugar. É lindo ou não é? É maravilhoso. Tudo isso aí faz parte da história da igreja primitiva. Mas por outro lado, você ia ouvir muito também: olha, Paulo foi preso, Paulo foi preso de novo, Paulo apanhou, Paulo apanhou de novo, mais um discípulo foi preso, mataram Tiago, apedrejaram Estevão. Você ia conseguir acionar espiritualmente uma percepção disso, entendendo que Deus está movendo numa situação dessa? Ou você ia entrar em crise dizendo: meu Deus, como pode um servo de Deus como Paulo perdeu a cabeça, cortaram o pescoço dele, mas ele não era servo de Deus. Tiago foi decapitado, meu Deus, Tiago, que era irmão do Senhor, foi decapitado, cortaram o pescoço dele. Estevão, quem te olhava para ele e via o rosto dele como o rosto de um anjo, foi apedrejado até a morte do lado de fora dos muros de Jerusalém. Mas ele não era servo do Senhor. Como é que Deus permite um negócio desse? Eu estou falando agora na ótica crente século 21. Por quê? Nós temos esses questionamentos, os problemas que nos acontecem, das situações que nos acontecem, porque isso revela que nós não temos visão espiritual, nem percepção espiritual daquilo que nos cerca. Quando nós temos uma percepção espiritual daquilo que nos cerca, o nosso discurso é outro, a nossa linguagem é outra, a nossa reação é outra. E eu vou repetir antes de ler o texto: quando nós temos uma percepção espiritual, uma visão espiritual, quando nós percebemos algo ruim acontecendo, desperta em nós uma tremenda vigilância. Quando nós temos percepção espiritual e algo bom nos acontece, desperta em nós um profundo senso de gratidão a Deus. Quando nós não temos percepção espiritual, quando alguma coisa ruim nos acontece, desperta em nós uma tremenda reclamação, uma tremenda murmuração, queixas, tristeza, angústia, depressão, desistência, anula um monte de processos bons da vida, porque não teve percepção espiritual. E quando alguma coisa boa acontece, passa batido, e muitas vezes
não é nem vibrado, não é nem celebrado, porque ignora, porque não considera de tamanha importância. Pois eu quero falar disso hoje porque nós precisamos resgatar valores espirituais em nós. Essa igreja precisa ser uma igreja espiritual. Vocês não têm noção, dos problemas que eu enfrento todos os dias. Você não tem noção. Você não tem noção do que eu tenho que resolver daqui a uma semana. Exatamente daqui a uma semana, dia 8 de dezembro. Você não tem noção do que eu tenho que resolver. Mas eu não vou reclamar, eu não vou murmurar, eu não vou desistir, eu não vou parar. Eu preciso ver Deus. Ainda que tudo que eu penso, tudo que eu imagino, tudo que eu desejo, tudo que eu quero não coincidem com aquilo que está acontecendo, e vice-versa. Mas eu preciso ver Deus. Amém? Ok? Se você quiser saber no particular, eu te conto. Não, eu conto nada. Eu quero você crente. Te conto não. Você não está aguentando nem os teus, imagine quando eu falar os meus. Vamos ler a palavra. Abra a Bíblia em Atos capítulo 7. Aleluia. Atos capítulo 7, verso 55. Aleluia. Encontraram? Mas Estevão era um diácono da igreja, e Estevão teve algumas experiências tremendas com Deus. Primeiro, ele teve a experiência de pregar o evangelho na cidade e Deus operar poderosamente através dele, com sinais, com maravilhas, milagres. E de repente o Espírito Santo fala com Estevão para ele fazer uma obra evangelizadora numa rodovia, numa rota. E ele corre para a estrada e acompanha uma carruagem. E ele corre paralela a essa carruagem. Imagina a carruagem andando e ele correndo de lado. E ele conversa com um ministro da economia da rainha Candace, que era a rainha da Etiópia na época. E a Etiópia na época era um reino muito próspero, muito rico, porque exportava inúmeras pedras preciosas e principalmente a seda. A melhor seda do mundo na época saía da Etiópia. Então era um reino muito próspero. Não é essa ideia de miséria que nós temos hoje da Etiópia. Era muito rico. E o ministro da economia da Etiópia estava naquela carruagem, lendo o texto do profeta Isaías, que falava de Jesus, e ele não entendia. Quando de repente ele pergunta, o Filipe pergunta para ele: e aí, entende o que lês? E ele fora da carruagem, e ele diz: olha, como eu vou entender se não tem quem me explique? Ele diz: pois não. Ele sobe na carruagem e explica para aquele ministro o que estava no texto, e o ministro se converte a Cristo. E quando se converte a Cristo, a Bíblia não fala quanto tempo durou a viagem, não diz quanto tempo ele ficou na carruagem, quantos quilômetros foram para frente em viagem. Só diz que ele foi ensinando a palavra, explicando a palavra para o ministro, e o ministro se converte. No determinado caminho, a conversão foi tão poderosa naquele ministro, que ele pede para ser batizado, e eles param no meio do caminho, e Estevão batiza ele. Agora, presta atenção no que eu vou dizer. A agência do reino de Deus no mundo é a igreja. Pense no reino, não pense na religião, pense no reino. Deus não fundou religião, Jesus não fundou religião, ele fundou um reino. Jesus não é líder religioso, ele é rei, ele é senhor de um reino. Nós é que transformamos o cristianismo numa religião, mas ele não é religião, ele é um reino. Ele tem uma mensagem, ele tem uma cultura, ele tem um sistema. E aí Jesus estabelece a igreja é a agência do reino. Por isso nós somos chamados por Paulo de embaixadores de Cristo. Então nós somos a agência neste mundo que tem a autoridade de representar esse reino de Deus. Ninguém mais na terra tem. Deus investe. Agora, você sabia que embaixador não tem um salário fixo específico, só tem ajuda de custo, porque tudo que o embaixador precisa, o país investe nele. Ele é o representante da nação lá. Nós somos embaixadores de Cristo na terra. Significa o quê?
fixe não, fica tranquilo. Tudo que você precisar, o reino investe em você. Você é embaixador de Cristo. O reino de Deus é o único reino em que todos os seus súditos são nobres. Depois você pensa nisso, não é meu tema de hoje não. Outro dia eu vou falar sobre o reino aqui e a cultura, você vai entender melhor. E nesse reino de Deus, que a gente é a igreja, Estevão está lá pregando o evangelho, não sabe-se quantos quilômetros andou naquela carruagem explicando. Quando ele desce da carruagem, batiza aquele eunuco, aquele ministro, e ele segue a viagem dele. Agora Deus cuidando de Estevão, para ele não voltar todos os quilômetros que ele viajou, ele teria que voltar a pé. O Senhor faz o quê? Quem se lembra do texto? Arrebata Estevão, perdão. Arrebata Estevão. Não, estou falando de Filipe. Arrebata Filipe. Eu falei o tempo todo de Estevão, não foi? É Filipe, gente. Não leva essa heresia não. E Filipe então some de lá do caminho e aparece lá em Azoto. E já aparece, como diz o texto, pregando o evangelho. Por que Deus arrebatou Filipe? Porque Deus tirou Filipe daquela estrada, levou para Azoto num traslado assim de arrebatamento, desapareceu e apareceu. Porque quando você exerce o papel principal, que é ser igreja, cuidar da obra de Deus, Deus investe em você. Qual o nosso problema? Nós queremos primeiro investir em nós, deixar a obra de Deus em segundo lugar, e depois queremos que Deus nos honre. E a Bíblia diz: eu honro a quem me honra, diz o Senhor. Honra primeiro e Deus te honra. Bom, saindo de Filipe, que virou Estevão por um bom tempo, vamos voltar aqui para Estevão. Estevão estava sendo apedrejado neste momento, e Estevão foi visto como um rosto de anjo, um pregador tremendo. Todo mundo admirava Estevão. E agora Estevão foi levado para o apedrejamento. Quando ele chega no apedrejamento, olha o que diz o texto: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, ele caído, cheio do Espírito Santo ali, um monte de gente em volta com pedra na mão para apedrejá-lo. Olha o que a Bíblia diz: ele, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu o quê? E mais o quê? E Jesus de pé à direita de Deus. Mas quem estava à volta, em torno de Estevão, eram apedrejadores. Estevão, ao invés de olhar para os apedrejadores, ele olhou para o céu. Ele fixou os olhos do céu. Sabe qual é o nosso problema? Quando nós não temos percepção espiritual, é que quando nós estamos cercados por apedrejadores, nós não olhamos para o céu, nós olhamos para os apedrejadores, olhamos para aqueles que nos apedrejam. E sabe da onde era Estevão? De Jerusalém. E sabe da onde eram os seus apedrejadores? De Jerusalém. Possivelmente ele conhecesse vários deles. No entanto, ele olhou para o céu. A minha pergunta é: quando você está em problemas, você olha para onde? Quando está enfrentando dificuldades, para onde você olha? Você lembra de tudo. Você lembra do vaso, não sei da onde. Procura na gaveta o telefone daquele vaso para ver o que Deus vai falar. Você lembra do amigo distante, não sei da onde. Você lembra, por último, você lembra do pastor. O pastor é o último a saber. Quando o pastor sabe, está quase sepultado. Você lembra de tudo. Olha para tudo, menos para o céu. Porque hoje a maioria das pessoas não tem uma percepção espiritual suficiente para se sentir segura somente nas coisas espirituais. Elas só conseguem se sentir seguras se tiverem alguma coisa natural que garanta para elas alguma possibilidade. Aí elas sentem seguras. Tira a possibilidade e deixe ela fundamentar-se a sua segurança somente no espiritual, crê que Deus é seu protetor, ela não tem resistência nem emocional e nem psicológica para lidar com isso. Estão entendendo isso? E isso é muito sério. Por isso que tem muitos crentes fracos, porque a fé deles não alcança a essência do que realmente é a espiritualidade. Não alcança. Depende de possibilidades. Está sempre dependendo que alguma coisa lhe faça sentir possível que aconteça. Hoje eu vou ensinar você a olhar para o céu.
Está acontecendo alguma coisa ruim na sua vida? Olha para o céu. Tire os olhos daquilo que te apedreja. Olhe para o céu. Porque se você estiver cheio do Espírito Santo, você não vai ver nenhum apedrejador. Você vai ver o céu aberto. Você vai ver a glória de Deus. E você vai ver Jesus de pé. Amém? Agora, se você olhar para os seus apedrejadores, sofrer por causa das causas e dos problemas que você está tendo, e não sentir resistência nenhuma para poder mais viver e nem continuar, é porque você não tem ainda os olhos espirituais abertos. Você não está cheio do Espírito Santo. Você pode até conter o Espírito Santo, mas não está cheio dele. Abra lá em Gênesis, capítulo 15, verso 5. Gênesis capítulo 15 e o verso 5. Olha o que diz. Levando para fora da tenda, está falando aqui de Abraão. Levando para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Para onde Deus mandou Abraão olhar? Para ele poder ter certeza de uma grande promessa, ele tinha que olhar para o céu. Quantos aqui tem promessas de Deus? E aí quando o negócio aperta, você lembra delas? Eu pensei que você ia falar em línguas agora. Quando a coisa aperta, você lembra das promessas de Deus? Ou só lembra da promessa de Deus quando o negócio tudo bem? Fala: eita, Deus fiel, aleluia, deu tudo certo, Deus é grande na minha vida, Deus é fiel. Aí quando tudo está errado, você lembra da promessa? Você tem a mesma vibração: Deus é fiel, deu tudo errado, mas Deus é fiel. Para onde você olha? Deus mandou Abraão olhar para o céu para contar as estrelas. Ele estava dentro da tenda dele. Deus poderia ter dito para ele o seguinte: Abraão, você é um bom peregrino, você conhece muito bem aqui a rota, então fala o seguinte: procure formigas e conte as formigas da terra, assim será a tua descendência. Formigas são milhões ou não são? E as estrelas são milhões ou não são? São. Ou ele poderia ter dito: Abraão, procure árvores, conte as folhas das árvores, e assim será a sua descendência. Folhas de árvores são milhões ou não são? Mas Deus não mandou Abraão olhar nem para contar formiga e nem para contar folha de árvore. Mandou olhar para o céu. Porque todas as vezes que Abraão precisava lembrar da promessa, ele tinha que olhar para cima. De onde veio a promessa? Lá estava a segurança de que a promessa se cumpriria. Então, quando você está atacado por alguma coisa, desperte em você a sua vigilância. Quando você está honrado por Deus em alguma coisa, desperte em você o senso de gratidão. Está olhando para onde? Vou perguntar de novo: quem tem promessa de Deus? E para onde você está olhando? Diga, profético, tenha na sua cabeça, quer dizer, a partir de hoje, a partir de hoje, a partir de hoje. Diga: estou olhando para o céu. Aleluia. Mas não pode ser o céu da boca da onça. Tem que ser o céu de verdade. Abra também no Salmo 121. Traz mais água para mim. Salmo 121. Olha o que diz: levanto os meus olhos para os montes. Levantar aqui é olhar para cima, mas não chegou à altura necessária. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? Naquela época era muito comum, naquela região principalmente do salmista, onde as batalhas aconteciam no vale e as emboscadas dos exércitos aconteciam de cima dos montes. Então era muito normal, quando estavam em combate no vale, terem exércitos armados e preparados nos montes para servir de suporte para aqueles que estavam em combate no vale, principalmente os arqueiros. Era muito comum isso. Então quando a batalha estava deficiente embaixo, os arqueiros entravam para poder dar chuva de flecha no inimigo, para poder ajudar então eles
levantarem a guerra no vale novamente. Aí era muito comum na batalha o cara olhar para o monte e dizer: meu Deus, não vai atacar não, ataca logo, vem logo, rapaz, me socorre aí, me ajuda aí, porque senão eu vou morrer aqui. Era muito comum. E ele usou esta linguagem de guerra e disse: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? E significa que ele olhou para os montes e não tinha ninguém lá. E a guerra está aqui embaixo acontecendo e não tem ninguém para socorrer, não tem ninguém para jogar flecha, não tem ninguém para amenizar contra o inimigo. De onde me vem o socorro? Você pode até levantar os teus olhos, você pode até olhar para o pico mais alto deste mundo, você pode olhar para a ponta do Everest, mas ainda não estará olhando a altura suficiente de uma espiritualidade. E enquanto você ficar olhando somente para as coisas terrenas, a única coisa que você vai ter é um questionamento: de onde me virá o socorro? Enquanto você continuar olhando somente para essa terra, você só vai ter perguntas para fazer. Agora, se você levantar um pouquinho mais os olhos, olha o verso 2. O verso 2 diz: o meu socorro vem do Senhor que fez a terra. Não é assim que está aí? O meu socorro vem do Senhor que fez os montes. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus. Primeiro é lá, depois eu vejo aqui. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus. De lá vem o meu socorro. Ele fez os céus. Aí olha para o seu problema e diz: e fez a terra. É de lá que vem o meu socorro. Quando não há esse nível de percepção espiritual, não tem essa reação, ou essa reação que eu digo, na verdade, de superação, de resiliência. Não tem, porque depende das garantias daqui. Agora, quando está enxergando lá, independe das garantias daqui, porque sabe que o socorro não vem daqui, o socorro vem de lá, do Senhor. Amém? Olha que coisa tremenda isso. Salmo 46, vamos ler Salmo 46 todinho. Quem nunca leu um salmo todinho na vida vai ler hoje. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Esse sempre não é um dia sim, um dia não. Esse sempre é sempre presente. Verso 2. Bom, do verso 1 aqui eu vou dizer para você até onde o salmista fala, e eu vou dizer para você aonde Deus fala no salmo, tá bom? Bom, vamos no que o salmista fala. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Não, deixa eu interpretar isso aqui para você poder entender. Já imaginou? Não, volta lá no 2. Já imaginou ele dizendo: por isso nós não vamos ter medo, porque Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, da adversidade. Ele é sempre presente, Ele é auxílio presente. Por isso, por Ele ser presente, nós não teremos medo, ainda, embora a terra trema. Pode tremer a terra, mas os meus olhos não estão nela. Pode tremer a terra, pode tremer a data show também. Aleluia. E os montes afundem no coração do mar. Lembra que o monte para eles era um sinal de amparo, de resistência e de auxílio. Ainda que as minhas fontes de auxílio também afundam no mar, eu não terei medo, porque eu sei que o Senhor é o meu socorro e é o meu auxílio bem presente na minha adversidade. Isso aqui é sensação, é percepção clara, mas é espiritual, não é natural. Se você não se tornar ou buscar ser uma pessoa espiritual, você não consegue ter esse nível de percepção. Você só consegue perceber o que é natural, depende das coisas naturais. E aí você está encrencado. Olha o verso 3. Embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria, pode ter terremoto, maremoto, o que for, eu não terei medo. Eu passei um furacão na América Central, em Honduras, em 98, furacão Mitch. Eu era pastor lá na época,
Morreram 12 mil pessoas no furacão, toda a América Central e Caribe. Foi um desastre. O vento chegou a mais de 260 km por hora. Saiu, tem uma cidade não era tão grande, de 8 mil habitantes, chamada Comayagüela, em Honduras, que ela foi varrida. Ela desapareceu com o furacão. Foi terrível, o vento soprava que sacudia tudo, arrancou árvores, levantou carros. Foi terrível o furacão de 98. E a impressão que dava era que quando soprava aquele vento em cima, parecia que aquele vento era uma pessoa. O som que ele faz parece de voz. É horrível. É a sensação demoníaca mesmo da coisa. E eu estava na igreja quando o furacão chegou. Estávamos reunidos com um grupo de irmãos, orando pela cidade, orando pelo povo. Algo terrível. E você no meio de uma tempestade daquela, de um furacão absurdo, um vento avassalador, e você olhar para toda a estrutura física que você tem e perceber que nada disso resiste, que nada disso é garantia de proteção, e você tem que olhar para o Senhor e dizer: Ele, somente Ele é o meu socorro, é o meu auxílio bem presente na hora da minha adversidade. Ainda que a terra trema, ainda que tudo se perturbe, ainda que tudo se abale, Ele é a minha segurança. Tem que ter espiritualidade para poder conseguir enxergar Deus, aonde a única coisa que se percebe no mundo natural é tragédia. Olha o verso seguinte: há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Não, coisa linda isso. O camarada está falando de adversidade, de terra tremer, de maremoto, terremoto, de tribulação, de não sei mais o que, uma adversidade terrível, de o mar engolindo tudo, e o monte desaparecendo, e ele está vendo tudo, dizendo: tudo isso aqui está acontecendo, mas eu estou vendo é um rio que sai do trono de Deus, do santuário do Altíssimo, aonde o Senhor habita. Bom, ele está vendo o paraíso. Que percepção! Por isso que a Bíblia diz que ele que está em Cristo, legitimamente em Cristo, e entende isso, ele vive uma paz que excede todo o entendimento. Não tem explicação como um crente pode ter paz no meio de certas tribulações, porque não é natural, é espiritual. Quanto mais natural você fica, mais desesperado você se torna nas circunstâncias. Quanto mais espiritual você fica, mais calma, mais paz, mais equilíbrio você tem diante das circunstâncias. Porque você é guiado pelo Espírito. Até para morrer é guiado pelo Espírito. Estão entendendo isso? Até para morrer. Vai com o Policarpo, discípulo do apóstolo João, que foi colocado na fogueira. E perguntaram para Policarpo: você nega a Jesus ou não? Ele disse: eu sirvo ao Senhor há 87 anos e Ele nunca me fez um mal, por que eu o negaria agora? Acendam a fogueira. Policarpo, quando acenderam a fogueira, ele começou a cantar. Ninguém ouviu um gemido, ninguém ouviu um grito, só se foi ouvindo a voz dele cantando no meio do fogo, até que foi desaparecendo, e ele morreu. Até para morrer vê vantagem. Entende isso? É uma paz que excede todo entendimento. Não estou dizendo com isso você vai morrer agora, vai fazer aqui doido para morrer feliz. Estou doido para morrer feliz, isso me leva feliz. Não é isso que estou falando, não. O que eu estou falando é que nós precisamos ter percepção espiritual da nossa vida, daquilo que nos cerca, porque senão nós estamos sendo motivados a todos os dias nos tornarmos psicossomáticos doentes. Todos os dias. Verso seguinte: Deus nela está. Olha a visão dele, no meio daquela turbulência ele vê um rio que sai do trono de Deus. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Eita Jesus, estou vendo o Senhor
fazendo coisa linda. O Senhor está protegendo, guardando, de manhã até de noite, cuidando, fazendo rio, aonde? No meio da tormenta, tempestade, furacão, rachadura, terra tremendo, mar engolindo monte. E eu estou o quê? Estou vendo rio saindo do trono de Deus. Deus habita nessa cidade, o trono de Deus está lá. Eu estou vendo calmaria, porque Deus é acima de tudo isso. Eu não sei o que você está passando, mas Deus quer mudar a sua ótica hoje. Eu não sei o que você está enfrentando, mas Deus vai mudar a sua visão a respeito da vida hoje. Você vai conseguir enxergar agora pelos olhos do Espírito, e você vai conseguir ver que há um Deus muito maior do que aquilo que você está enfrentando, que você está passando, que tem um Deus que cuida de você, que é o socorro presente na hora da angústia, mesmo que você só consiga ver monte sendo engolido por mares, mar revolto, terremoto, maremoto e confusão extrema, mas Deus está lá com você, e você vai ver rio saindo do trono de Deus, o rio que gera vida, o rio que levanta, e você te aquece para você poder viver a grandeza dele. Verso seguinte: nações se agitam, reinos se abalam. E você? Estou vendo o rio que sai do trono de Deus. Ele ergue a sua voz e a terra se derrete. Olha a visão do salmista. O que está acontecendo? Maremoto, terremoto, mar engolindo a terra rachou, o monte subiu, está tudo assim. E você? Eu estou vendo o rio, e o que mais? A voz de Deus dizendo: para tudo. E a voz de Deus faz tudo isso derreter-se diante dele. Dissipa com tudo que é tormenta. Basta uma palavra dele: aquieta-te, calma, e assim será. Mas nós estamos naquela mesma coisa dos discípulos quando estavam com Jesus no barco, e Jesus dormindo na popa do barco. Quando de repente acontece aquela tempestade toda, eles com medo de morrer, desesperados, acordam Jesus. E no grego, quando fala: desperta-te, Senhor, não vês que já morreremos ou que nos afundaremos? No grego, essa expressão dele, desperta-te, Senhor, na verdade é uma exortação. Eles exortaram Jesus, brigaram com Jesus. Como é que podia estar dormindo no momento daquele e não ajudar? Por isso que Jesus se levantou e deu alguma bronca neles: homens de pequena fé, deixa eu dormir, porque eu estou vendo o rio que sai do trono de Deus. Jesus se levanta, repreende a eles e acalma o mar, repreende o vento, e vem a abundância, a calmaria. Você não tem noção do que Deus vai fazer. Basta uma palavra dele, a voz dele, tudo muda. Tudo, absolutamente tudo muda. Você vai ver o que vai ser essa semana ainda. Deus vai liberar uma palavra sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o que você passa, sobre o que você está enfrentando. Deus vai liberar uma palavra que vai mudar tudo. Ele ergue a sua voz. Agora, a palavra erguer aqui no hebraico é no sentido mesmo de gritar, de falar alto. É de gritar, de bradar. Ele brada com a sua voz. Olha o verso seguinte: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Eu gosto dessa expressão Deus de Jacó no Antigo Testamento. Por que ele não disse o Deus de Israel? Porque ele disse o Deus de Jacó. Presta atenção no que eu vou dizer. Todas as vezes que você lê no Antigo Testamento Deus falando: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, ele está falando de aliança, de memorial de aliança. Quando ele fala de Jacó sozinho, ele está falando das limitações de Israel, da incapacidade, da impotência de Israel. Quando ele fala Israel, ele está falando da autoridade, da grandeza, do poder que exercia, que ele havia dado sobre Israel, a autoridade sobre Israel. Aí ele chama Israel de Israel. Mas quando ele vai falar da sua fraqueza, ele chama de Jacó. Então quando aqui diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, a nossa torre segura, ele está dizendo: o Senhor já está conosco. E o Deus desse frágil aqui, limitado, que não consegue fazer nada diante dessa situação, ele é a nossa torre segura, ele é o nosso refúgio.
Então você pode ver que o texto fala da segurança e de uma visão espiritual das coisas, não ligada à capacidade própria, mas totalmente dependente e confiante naquele que é Deus. É isso que precisamos desenvolver, porque hoje nós estamos tendo uma teologia tão inteligente. Deu para entender aqui os dedinhos assim? Uma teologia tão inteligente que engrandece o homem, engrandece o homem, engrandece o homem, engrandece o homem, faz o homem virar o gigante, e daqui a pouco o homem se arrebenta porque descobre que ele não é gigante, é coisa nenhuma, e que sem Deus ele não pode fazer absolutamente nada. E a teologia de hoje é muito mais humanista do que teocrática. A teologia de hoje, você é o centro de tudo. É como se Deus estivesse à sua volta 24 horas por dia, procurando a forma de te agradar, porque você é que é o centro. E não é assim que funciona na verdade, é o inverso. Nós é que temos que agradar ao Senhor. O padrão é dele, o padrão não é nosso. Mas nós precisamos entender que esse Deus tremendo conhece as nossas limitações, as nossas fraquezas, está conosco, e nós estamos de olho nele no meio da tempestade, dizendo: confiamos em ti, Senhor, confiamos em ti. Amém? Olha que tremendo esse próximo verso. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores da terra. O que o salmista faz o convite aqui? A terra está tremendo, o mar está engolindo montanha, terremoto e maremoto está acontecendo, não tem socorro humano nas montanhas, tudo está acontecendo terrível. Ele vem e fala assim: não, vocês estão vendo tudo isso aí? Venha ver o que Deus está fazendo em cima disso. Venha ver. Só que tem momento em nossa vida que Deus vai vir como um furacão, assim, um avassalador, arrebentando, como diz o Salmo 64, dissipando com os nossos inimigos. Ele vai se levantar. Mas tem momento que ele vai vir num efeito lá dos 4 leprosos, lembram de Samaria? Quando Samaria entrou numa crise que os assírios cercaram Samaria e ficaram 2 anos sitiando Samaria, e a cidade não podia entrar e nem sair, acabou o suprimento da cidade, ninguém tinha comida, estava só lá o povo negociando cabeça de jumento, esterco de pomba, chegaram ao ponto de negociar filhos para que pudessem assar e comer. Não tinha comida mais em Samaria, quando de repente levanta o profeta Eliseu e diz: olha, Deus vai trazer comida daqui a tanto tempo. Parece que era 2 dias ou 3 dias, algo assim, não me lembro bem o texto. O capitão disse: isso é loucura, é impossível, não tem como acontecer. Aí Eliseu falou: pois é, por causa disso você vai ver, mas não vai comer. Irmão, não é moleza não. Todo mundo sitiado, e os assírios lá, todos abastecidos, 2 anos sitiando a cidade de Samaria. Aí de repente vem 4 leprosos, que os leprosos não ficavam na cidade, ficavam num leprosário fora da cidade, retirados, porque eram imundos, assim eram considerados. Eles vêm, os 4 leprosos, vão para a porta de Samaria e param. A conversa dos leprosos: bom, se nós entrarmos, morreremos de fome porque não tem comida. O povo está sitiado há 2 anos. Se formos no exército inimigo, pode ser que nos mate, lá tem comida. Aí chegaram à conclusão: bom, se ficarmos, morreremos de fome. Se formos no exército inimigo, pode ser que nos mate, mas lá tem comida. Então é melhor morrer arriscando comer do que ficar aqui e morrer de fome. Que decisão boa, né? Sabe os 4 leprosos: então vamos morrer tentando encher o bucho. E foram os 4 caminhando em direção ao exército inimigo. Só que o exército inimigo de repente começa a escutar um barulho de carruagens e cavalos vindo na direção deles. Cada passo que um leproso dava, eles ouviam um grande exército de carruagem e cavalos vindo na direção deles. E lá estão vendo os 4 leprosos. O leproso caindo nos pedaços, andando para lá, e eles ouvindo um grande exército. Aí um deles falou: olha, parece que o povo de Samaria se aliou ao povo do Egito, e está vindo um exército enorme contra nós. Olha o barulho, e das carruagens e cavalos. Eram 4 leprosos. E eles vazaram. Quando os 4 leprosos chegaram, até as armas deles estavam lá. Abandonaram tudo e fugiram.
Chegaram, foram na onde? Deixa eu usar uma linguagem agora de militar aqui. Foram para a barraca da intendência, onde guarda a comida, o suprimento. Não é assim que chama, barraca da intendência? Chegaram lá e encheram o pandu, meu irmão. Mandaram ver, terminaram, falaram, vamos lá em Samaria avisar que tem comida. Foram lá em Samaria e avisaram, e o povo então ficou tudo doido. Quando eles chegaram com a comida, o tumulto foi tão grande que o capitão falou, calma gente, o povo atropelou, passou por cima e matou. O capitão viu, mas não comeu. Mas aonde estava Deus aí? Estava no silêncio daquela tribulação, mas estava no barulho sobre o inimigo. Então Deus tem a sua multiforme graça de se manifestar. Você pode ter certeza, meu irmão, que alguma coisa vai fazer na sua vida. O que você tem que fazer é olhar para o céu. Tire os olhos da tribulação e olhe para o céu. Veja o Senhor. Firme-se nisso, agarre-se nisso. Agora olha que coisa tremenda. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Ele acaba com essa guerra. A guerra está grande, ele vai acabar com essa guerra. Olhe para o Senhor. Verso seguinte. Ok, agora aqui não é mais o salmista falando. O salmista foi falando. Quando chegou no verso 10, aí Deus dá o grito: parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Está aí você, turbilhão, guerra, batalha, e maremoto, e terremoto, e está acabando com tudo, e não sei o que. Vamos para a batalha, oh Jesus, que a gente sobreviva. Vamos para a luta. Chega o momento que Deus vai bradar e diz: para de lutar, aquietai-vos. Saibam que eu sou Deus e eu serei exaltado sobre as nações e eu serei exaltado sobre a terra. Não é isso que está acontecendo na sua vida que vai denegrir o nome de Deus e o poder de Deus, porque Ele sabe cuidar dos seus. Eu creio nisso. Verso seguinte: o Senhor dos exércitos. Quem? Esse que gritou aí agora. Esse que disse: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Esse, o Senhor dos exércitos, está conosco. O Deus dos limitados, Jacó, daqueles que não têm toda a potência para vencer esse problema, daqueles que não têm a capacidade natural para superar tudo isso. O Deus desse povo, Jacó, é a nossa torre segura. É Ele, apenas Ele. Está acontecendo algo de errado, meu irmão. Acenda a lâmpada da vigilância. Deus é que você ore mais. Deus é que você tenha uma vida mais próxima com Ele. Antigamente era assim. Antigamente, porque eu sou velho de igreja, irmão, estou 32 anos na igreja, então eu posso dizer antigamente. Antigamente era assim. Acontecia um problema na vida do crente, aí é que ele orava. Você queria ver crente na igreja, era crente sofrendo. Mas pense num crente igrejeiro, era o crente que estava passando por tribulação. Pastor, está aberta a igreja hoje, 6 horas da manhã. Tá não, irmão, eu pode me emprestar a chave? Para quê? Eu queria orar um pouco. Posso? Passa lá em casa. Ele passava, pegava a chave, ia para a igreja, orava. Pastor, está onde? Em tal lugar. Estou indo aí deixar a chave, que eu terminei a oração, vou para o trabalho agora, pastor. Eu posso fazer isso todo dia? Posso pegar uma copa, depois eu devolvo para o senhor? Por quê? Não quero orar, pastor. Aí você já sabia o quê? O irmão está na prova. O irmão está sofrendo. Pastor, eu entrei num propósito. Que propósito? Eu resolvi orar de madrugada, levantar todos os dias 3 da manhã, orar até as 4 da manhã, lá em casa, durante um mês inteiro. E aí todo dia de madrugada levantava para orar. O que é que você entendia aí? O irmão está na prova, está passando por dificuldade. Quantas e quantas vezes eu já atendi pessoas assim: pastor, eu entrei num propósito lá em casa de fazer 21 dias de jejum, jejum de Daniel, só comendo legumes e verduras, frutas e sem nada de carne. No final estava verde, mas fazia. Você entendia o quê? O irmão está na prova. Antigamente, na década de 80, eu me lembro, eu me converti em 88. Eu me lembro que na final da década de 80, um jargão da igreja é: quanto mais pressão, mais poder.
Esse era o jargão daquela época. Quanto mais pressão, mais poder. Quanto mais prova do crente, mais oração, mais jejum, mais busca. 32 anos depois. É que eu falo. O que acontece hoje quando o crente está na prova? Pastor, eu não estou conseguindo nem ir na igreja. Tem mais de um mês que eu não vou na igreja, pastor, mas não é por nada não, é porque não está fácil não. Você não sabe o que eu tenho passado. Por isso que eu não estou indo na igreja. Está difícil, pastor. Conseguiram entender a diferença? Por quê? Porque a visão antes era espiritual, a visão hoje não é mais espiritual, é natural. Não consegue entender que quando uma coisa ruim lhe acontece é para acender a luz da vigilância. Olha para si mesmo e falou: opa, como é que está a minha vida de oração? Como é que está a minha vida de relacionamento com Deus? Como é que está a minha comunhão com o Espírito Santo? Como é que eu estou na vida da igreja? Como é que eu estou participando dos propósitos do Senhor? De repente tudo isso está faltando na minha vida. Ele acha que ficar em casa de luto ou de depressão espiritual, isso vai resolver o problema dele, porque vai acionar a pena de Deus, a lástima de Deus, a dó de Deus. Não é nesse vitimismo que se resolve os problemas, é partindo para cima que se resolve os problemas. E se parte para cima é na oração, é na busca. Está sofrendo, irmão? Você tem que ficar mais crente ainda. Tem que orar mais, tem que jejuar mais, tem que buscar mais. Aí é que tem que ser crente mesmo. Porque o diabo vai com medo, fala: não põe aquele na prova não, porque quando põe na prova é prejuízo para o inferno. Não, você não entendeu. Estou te ensinando a ser espiritual. Deus vai levantar uma igreja tão forte, que esse tempo de pedir chave da igreja para vir orar vai voltar. Vai voltar. Amém? Aqui é mais complicado de madrugada porque é perigoso. Não dá para ficar se arriscando aqui não. Mas pode orar em casa também dá para orar. Mas eu quero ver você orando mais, buscando mais. Eu recebo toda semana mensagem de alguém: pastor, ora por mim, pastor, porque está difícil, eu não estou conseguindo nem orar. Não era para ser o contrário? Era para ser o contrário. Falta visão espiritual. Vou terminar com o Salmo 112. Salmo 112 é um dos salmos que eu mais leio, é um dos salmos que eu mais profetizo, e é um dos salmos que eu mais declaro lá em casa. É o Salmo 112. Isso aqui já virou quase o meu mantra. Eu profetizo esse salmo na minha vida e na minha casa. Aleluia, como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Vai entendendo o texto. Verso seguinte: seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza há em sua casa, e a sua justiça dura para sempre. A luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Feliz é o homem que empresta com generosidade e que com honestidade conduz os seus negócios. Justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não temerá o quê? Más notícias. Seu coração está o quê? Firme, confiante em quem? Por isso que ele não tem más notícias. Má notícia todo mundo tem. Todo mundo tem. E sempre vai ter. Faz parte dessa vida aqui. Fácil não é e nem será para ninguém. Essa luta que você está tendo hoje, sinto muito dizer, mas não vai ser a última da tua vida. Você vai ter mais. E o nível que você está enfrentando de problemas hoje, pode ser que amanhã você enfrente pior ainda. Faz parte do processo dessa vida, não tem como escapar disso. A diferença aqui não é o nível de luta que eu tenho, não é o nível de problema que eu tenho, não é o que eu estou enfrentando de fato.
A questão aqui é o que está dentro de mim, é o que está acontecendo aqui dentro. É quem eu sou no meu homem espiritual. Aí é que está a questão. Como eu reajo quando eu recebo a má notícia? Pode ser que a má notícia de hoje na minha vida seja algo tremendo, e na semana que vem essa mesma notícia não seja mais nada, é fichinha diante do que eu já estou vivendo. Então a questão aqui não é a má notícia em si, a questão aqui é que estatura de homem eu tenho. Quem eu sou de fato em Deus? Eu escuto a má notícia e o meu coração está o quê? Firme. Mas não é firme na circunstância e nem nas coisas boas que estão me acontecendo, porque assim como as coisas ruins vêm e vão, as boas também. Assim como eu tenho tempo de tristeza e isso passa, a alegria também muitas vezes passa. Então não é aí que está o meu coração firme. Meu coração não está firme porque tudo deu certo essa semana. Meu coração não está firme porque tudo está bonito para mim esse mês. Meu coração não está firme porque tudo está correndo bem na minha casa. Não, meu coração está firme é porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Deus é que cuida de mim. Na alegria, na tristeza, nas boas, nas más, deu certo, deu errado, Deus cuida de mim. O meu coração está firme é no Senhor. É aí que tem que estar a minha estrutura. Por isso que o homem espiritual ele é diferente do homem natural. Porque o homem natural vive de alto e baixo, movido pelo termômetro da circunstância. E o homem espiritual não. Não é que ele é isento de tristeza, isento de lágrimas, de sofrimentos, de dores. Não é isso, gente. É porque ele chora, mas não perde a estrutura. Ele lamenta, mas não perde a estrutura. Ele fica triste, mas não perde a estrutura. Porque o coração dele sente a circunstância, mas os pés dele estão firmes na mesma rocha. Estão entendendo o que eu quero dizer? O coração está firme, confiante no Senhor, não é nem crendo no Senhor, é confiante no Senhor, porque nesse quadro aqui vai além do crer, é o segundo nível da fé, é o nível mais profundo da fé, é o nível da confiança. Confiar não tem a ver com acreditar que o outro existe, confiar tem em conhecer o outro. Eu acredito que você existe, claro que você existe. Você acredita que eu existo? Claro que eu existo. Me vendo, estou te vendo. Agora, ter confiança entre nós é outra história. A confiança é relacionamento, é convivência, é conhecer o outro. Tem muita gente que é crente na igreja, crente, que é uma beleza, mas nunca aprendeu a confiar no Senhor. Por isso nunca consegue entregar o seu caminho ao Senhor, nunca consegue entregar a sua vida ao Senhor, não consegue entregar suas causas ao Senhor, porque ele acredita em Deus, mas na hora do vamos ver, ele não confia em Deus. Confiar é conhecer o outro. Esse coração firme está confiante no Senhor. Senhor, eu perdi o controle de tudo, não sei nem o que vai dar, mas mesmo que dê mal, eu sei que tu tens algo melhor para mim, porque eu confio em ti. Lembra da oração de Abacuque? Ainda, todavia, ainda que o fruto da figueira minta, ainda que a oliveira não dê fruto, ainda que não haja vaca nos currais, nem ovelha nas manadas, todavia, apesar disso, eu me exultarei e me alegrarei no Deus da minha salvação. Entende isso? Lembra de Jó? No final é muito bonito, né? Ver ele dizer: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Lá no capítulo 42 de Jó, verso 2. É muito lindo ver isso lá no final. Eu quero ver quando ele em 10 minutos recebe a notícia de que perdeu toda a sua riqueza, todos os seus bens, os seus 10 filhos morreram de uma vez só, perdeu tudo que tinha, ainda ficou doente. Aí ele levanta a voz e diz: Deus deu, Deus tirou, bendito
seja o nome do Senhor. Você acha que ele disse isso com alegria? Com certeza disse isso em lágrimas. Mas apesar da tragédia, o seu coração estava firme, confiante no Senhor. É esse nível de fé, de espiritualidade que a igreja de hoje precisa. E parar com esse oba-oba de viver uma vida de crente só para ganhar carro novo, para ganhar casa nova, para ganhar salário bom, para não sei o que, me dá. Como se Deus fosse uma máquina de bingo, onde você põe lá e fica lançando sorte a cada culto para ver se acerta. Até o dia que acerta e cai um monte de moedinha de resultado para você. Você, glória, Deus é grande, Ele me ouviu hoje. Isso não é vida cristã, isso é barganha, isso é negócio com Deus. Deus não é assim. É viver com Ele incondicionalmente. O resto é consequência. Pode ficar tranquilo que Ele sabe cuidar dos seus. Deus não é miserável. Deus não é miserável. Até porque não existe recessão no céu. Não há crise no céu. Deus te dá 10 reais, te dá 10 milhões de reais, não faz diferença nenhuma. Estão me entendendo? O que Ele não quer é que você trate Ele, ou siga Ele, ou creia nele, ou confie nele só por causa disso. É isso que Ele não quer. Tem propósitos maiores do que isso, para você poder viver em Deus. O resto é consequência. Uma pessoa uma vez perguntou para mim aqui, já vou terminar antes que você me olhe muito feio. Uma pessoa perguntou para mim um dia aqui, porque um pastor que me visitou aqui um tempo atrás, vou falar o nome dele não, senão é perigoso você ir fofoqueiro lá falar com ele. Mas por que você não fala em dinheiro na igreja? Você fala tão pouco em dinheiro na igreja. Já perceberam que nossas ofertas aqui são pedidas assim meio relâmpago, né? Por que você fala tão pouco? Agora estamos começando a falar um pouquinho mais, porque os irmãos também relaxaram demais. Esse dia nós fizemos um levantamento de dizimista aqui, deu 30 e pouco por cento de dizimista na igreja. Em 100%, 30 e pouco por cento de dizimista. Aí é muita falta de Jesus amado. Vamos falar mais para ver se entra na cuca aí, né? Aí eu falei para ele, nós não falamos tanto assim dinheiro, tanto assim, porque eu creio que dinheiro não é finalidade na igreja. Dinheiro é consequência, não é finalidade. Finalidade é vida, é pessoa. O resto é consequência. Agora tem gente que não tem percepção também, né? É beneficiado por Deus, beneficiado pela igreja, beneficiado pelo pastor, mas na hora de pagar as contas da igreja ele não está nem aí, vai dormir em paz. O pastor que não durma. Aí fica o pastor sem dormir lá e o irmão dormindo, glória a Deus, fui tão abençoado, oh glória. E o pastor Jesus, o aluguel, Jesus misericórdia, Jesus. E o aluguel toca no irmão que está dormindo, se acorda ele, deixa ele com insônia, Jesus. Faz ele lembrar do dízimo e da oferta, meu Deus. Aí quando ele lembra, ele fala, meu Deus, o diabo está furioso contra a minha vida. Você acredita que na minha cabeça só vê se dá dinheiro para a igreja, dá dinheiro para a igreja, está repreendido. Isso é um demônio contra a minha família e meu bem-estar. Então não tem muita consciência também não. Isso é muito sério. Por isso agora a gente está falando um pouquinho mais. Até engrenar. O dia que aprender, a gente volta. Já que é o meu sonho. É porque no Brasil não tem jeito. Não tem. Mas Deus pode fazer. Deus pode fazer. De não precisar falar em dinheiro não. Só coloca um caixa eletrônico bem na porta ali, ó. E já escandalizaram, misericórdia. Não era hora de falar não. Só coloca um caixa eletrônico ali. Não precisa de dinheiro não. Coloca um caixa ali, coloca uns recipientes ali, poder receber os envelopes. O mesmo já chega do tratamento, já chega entrando, já põe um envelope lá com seu dízimo, sua festa, vem para cultuar. Pastor, não precisa nem falar de dinheiro, todo mundo já tem consciência da sua responsabilidade financeira no reino de Deus. Já imaginou? Era para ser assim, era ou não era? Crente com 10 anos de igreja, o pastor tem que jejuar 6 meses para ele poder ser fiel 3 meses no dízimo. É um absurdo um negócio desse. Mas eu creio que Deus pode gerar essa consciência aí. Quem sabe vai ter um avivamento de consciência. Nós precisamos entender esses valores. Entenda que Deus quer fazer coisas grandes na sua vida, mas você precisa ser um homem espiritual, uma pessoa espiritual. Amém? Fique de pé, deixa eu orar por você.
Vocês já leram sobre o dono da Colgate? Quem já leu sobre a história do dono da Colgate? Nunca leram? Já leu, Carla? O pastor Alexandre também já leu. Já viu? Também já viu. O dono da Colgate, ele fez um propósito com Deus muito forte, que igual a ele eu só vi ele, nunca vi outro fazer não. E Deus o abençoou tão tremendamente, mas tão tremendamente, que ele chegou para Deus e falou: Senhor, não dá mais para eu ficar dando o dízimo, não dá mais. Ele estava tão abençoado que ele disse: Senhor, não dá, porque 90% para mim é demais. Eu vou fazer o seguinte: eu vou ficar com os 10% e eu vou dar os 90% para o Senhor. Ele inverteu a coisa. Você acha que ele ficou pobre? Aleluia. Vai dando glória à igreja. Ficou pobre nada. Deus o honrou muito. E assim tem muitas histórias de grandes homens que fizeram a diferença nisso. Mas isso aqui é uma visão espiritual. Quando nós somos extremamente naturais, nós não conseguimos perceber os princípios espirituais. Quero orar por você agora e agradecer a Deus, porque você veio hoje. E por aqueles que estão nos vendo pela internet, que Deus te faça ser um homem e uma mulher espiritual. Sejam espirituais. Está sofrendo? Acenda a luzinha aí da vigilância. Vai orar. Deus quer que você tenha mais comunhão com Ele, mais intimidade com Ele, mais relacionamento com Ele. Luta está tirando você da igreja, tirando você da oração, tirando você da consagração. Então vou te dizer bem claro: é porque na verdade nisso você não estava há muito tempo. Não tirou você de nada, só revelou aonde você não estava mais. Você precisa resgatar valores espirituais na sua vida. Está acontecendo coisa boa? Acenda a luz da gratidão. Agradecer ao Senhor. Cadê os famosos cultos de ações de graça? Vai fazer culto de ação de graça. Se não dá para fazer na igreja, faz na tua casa. Chama os amigos, chama os familiares. Vai lançar um altar diante do Senhor de gratidão pelo que Ele te tem feito. Está na prova? Vigilância. Está na bênção? Gratidão. Amém. Curva a sua cabeça. Pai, eu oro com os teus filhos neste momento. Eu creio, Senhor, eu creio no poder da tua palavra, e eu creio numa igreja fortalecida espiritualmente. E como disse esse texto que acabamos de ler, Pai, de homens e mulheres que sejam firmados, o coração firmado no Senhor, que sejam confiantes no Senhor, que não temem de maneira alguma más notícias, que as más notícias, Senhor, servem somente para elevar a espiritualidade, para produzir mais estímulo para a comunhão e relacionamento contigo, e não mais uma vida de desistência, de murmuração, de fracasso, de reclamação, de anulação, de maneira alguma, Deus. Mas que nesta noite saiamos daqui abençoados por Ti, fortalecidos no Espírito. E se houver algum problema em nossa vida, Pai, que este problema seja a vitamina da nossa oração, a vitamina da nossa busca, a vitamina da nossa consagração, mas nunca, Deus, a vitamina do nosso enfraquecimento, da nossa desistência, da nossa murmuração. Mas seja, Pai, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus eu oro, eu creio e Te agradeço por este momento. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Mais forte, é para Ele.